E aí galera, tudo bem? Genai aqui mais uma vez. Eu vou fazer mais um vídeo pra vocês hoje, dessa vez falando sobre um Digimon meio comum. Eu acho que a maioria das pessoas não vê esse Digimon como uma coisa muito super interessante, mas eu vou passar pra vocês que ele é muito mais interessante do que vocês já imaginaram, né? O mais interessante é que tem muitos Digimons que entram nessa mesma categoria. Provavelmente graças a vídeos futuros que eu vou fazer aqui, vocês vão começar a pensar um pouco diferente sobre eles, que é o caso desse aqui, por exemplo, né? Então a gente vai falar sobre o Clockmon. Clockmon, que é um Digimon já bem antigo na franquia, e tem alguns fatos muito interessantes sobre ele, que fazem com que ele seja um dos Digimons mais perigosos, assim, que já existiram na franquia. Assim, perigosos, mas ao mesmo tempo ele não quer ser perigoso. Então vamos lá. O Clockmon, ele é tido como o protetor do tempo que governa o relógio do computador, certo? Então praticamente ele nasceu de um relógio de computador. Lógico, tá na internet, tá online nas paradas. Então tipo, que acontecer uma coisa como essa, de se criar um Digimon dessa forma, é natural, né? Ele cuida do tempo e espaço, pensa bem, e de todos os computadores e de todos os networks. O ponto é o seguinte, pessoal. Ele só cuida desse tempo e desse espaço, incrivelmente, entre os anos 1900 e 1999. Eu vou explicar para vocês. 1900 deve ser provavelmente quando ele passou a existir. E 1999 é interessante, por quê? Porque não sei se todos vocês sabem disso, mas quando foi mudar do ano 1999 para o ano 2000, existiu um medo de que o mundo fosse acabar nos anos 2000, que um monte de coisa ia acontecer. E um desses bugs que ia acontecer, que a turma começou a chamar de bug do milênio, ou problema do ano 2000 e tal, é que os computadores na época, o relógio desses computadores, ia só até o ano de 1999, e eles falavam que se fosse para o ano 2000 ia dar problemas nos computadores do mundo inteiro, ia ser o bug no milênio, né? Acontece que foi só eles reprogramarem e deixar tudo certinho, que não deu problema nenhum, e foi um medo meio que se espalhou assim na época, mas que acabou não dando problema para ninguém. Só que no mundo digital não funcionou bem assim, porque o que acontece é que o Clockmon não vai depois do ano de 1999. E ele fica lá, naquele período. E é lá que ele cuida das coisas. Aí você imagina assim, nossa, mas como que ele sabe que é só aquele período? Ele sabe, gente, ele controla o tempo. Então ele fica lá porque ele quer ficar lá. E se ele passar desse ano, tipo assim, dá problema. Ele sabe que dá problema. E eu vou explicar pra vocês por quê. Porque funciona assim. Ele tem uma habilidade terrível. E ele mesmo sabe disso. O que acontece é que, por isso, graças a ele ter essa habilidade terrível, esse poder incrivelmente forte, que tipo, o único outro Digimon que chega perto de ter esse controle de tempo e espaço que o Clockmon tem é o Zed Millenniummon. E alguns outros talvez, mas tipo, o próprio Clockmon é o que tem a habilidade mais poderosa nesse caso. Apesar dele ser um Digimon de nível adulto, pensa bem. Bom, o problema vem do fato onde ele tem que ser imparcial, ele tem que ser neutro, né, na briga. Então qualquer luta que tiver entre Digimon, vírus, vacina, Royal Knight com sei lá o que, com Lorde Demônio e tal, ele nunca se mete nessas coisas porque eles dizem, tipo, todo mundo diz, o próprio Clockmon diz que se ele, tipo, ficar mais pra um dos lados, ele vai causar uma catástrofe. O mundo digital vai pro saco porque o poder dele é forte demais. Tipo, imagina que ele vai pro lado dos vacinas ou que ele vai pro lado dos vírus. Ele vai e começa a usar esse poder por uma batalha. Ele pode acabar com tudo em instantes e fazer com que o tempo fique uma loucura, etc. Então, por precaução, ele é sempre neutro, então ele não entra em briga de ninguém. E o ponto é o seguinte, a partir daqui. Se vocês assistiram todas as temporadas e tudo mais, vocês já devem ter visto o Clockmon aparecendo, certo? Até um pouco depois do anos 2000, você ia ver às vezes o Clockmon aparecendo nessa forma que vocês estão vendo na imagem aí, certo?
Então, enquanto o Clockmon tem essa forma, você pode entender que é o Clockmon que controla o tempo e o espaço entre os anos 1900 e 1999. Por quê? Ele tem essa parte em cima dele. Esse cara de vermelho em cima dele que tem um martelo, certo? Você pode pensar assim, pô, esse Clockmon é todo esse corpo. Só que daí tem uma outra coisa que acontece. Se você assistir Digimon Cross Wars, você vai ver que o Clockmon aparece lá. E esse Clockmon, ele é Digimon do velho da relojoaria e tal, que acaba revelando no final que ele é o Bagramon e tudo mais. Acontece que esse Clockmon que aparece, ele não tem a parte de cima dele. Ele tem só a parte de baixo. E algumas pessoas deixou isso pra lá, tipo, falou assim, isso é irrelevante. Só que pode ser que não seja tão irrelevante assim. Pelo fato de que talvez esse Clockmon só esteja ali naquela época porque ele só tá com a parte de baixo dele. Por isso a parte de cima não tá ali. Porque ali já passou da época onde o Clockmon controla as coisas. E essa é uma teoria, não é uma coisa que eu tô falando pra vocês que é 100% isso que aconteceu. Mas é interessante você pensar que ele não pode passar do ano de 1999. E nesse caso do Cross Wars era bem depois do ano de 1999 e ele tava lá. Só que ele tava sem a parte de cima dele. Então, o que você pode teorizar, ou achar no caso, é que o Clockmon só conseguiu aparecer ali porque ele não tinha essa parte de cima dele. Porque se ele tivesse com a parte de cima dele, poderia ter dado algum problema, alguma coisa do tipo. E aí eu até pergunto e penso, o que aconteceu com essa parte de cima dele nesse caso? Pra onde ela foi? Vai saber. Às vezes ela ficou lá flutuando lá entre os anos 1900 e 1999. Mas assim, eu acho interessante que a gente veja esse tópico porque muitas pessoas relevam e não entendem o quão importante esse Digimon é pra franquia e com quantas coisas ele pode estar conectado e o quão perigoso ele pode ser, quão poderoso também, apesar do nível adulto dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio simples, mas eu queria falar sobre ele. Eu já estava pensando em falar sobre ele faz tempo. Se vocês curtiram, dê um like. Vocês vão me ajudar pra caramba. Não custa nada, vocês têm o mouse aí na sua mão. Clica no like. Vocês vão me ajudar de uma maneira inacreditável. E se você é novo, se inscreva no canal. Você também vai estar me ajudando muito. Você vai receber mais vídeos aí na sua timeline. Eu vou estar postando sempre. E até a próxima, pessoal. Um abraço.